Uau, que doença! Nojento! Eca! E se uma simples apresentação escolar virasse, de repente, um movimento supremacista? Parece exagero, mas quando a gente tá falando de South Park, exagero é praticamente o ponto de partida. E é exatamente isso que acontece em Crianças Ruivas, o episódio 11 da 9ª temporada, exibido originalmente em 9 de novembro de 2005 e escrito e dirigido por Trey Parker. Um daqueles episódios típicos da série, que começam com uma piada absurda e terminam com quase um genocídio, com direito a sequestros, lava e tudo mais. E a trama começa de um jeito até inocente. É dia de apresentação oral na sala da senhorita Garrison, e quem sobe para apresentar é ninguém menos que o Cartman. E quando o Cartman tá no controle de algo, você já sabe que nada de bom vem aí. Ele então decide falar sobre crianças ruivas, aquelas de pele clara e sardas, e do nada, simplesmente inventa uma doença chamada ferruginite. Mas o episódio não para aí, a coisa escala, e escala rápido. O que começa como uma piada sobre genética, vira um discurso de ódio, depois vira um movimento organizado, e em pouco tempo, a cidade inteira está envolvida numa histeria coletiva absurda, tudo com aquele humor desconfortável que South Park sabe usar como ninguém. E ao longo desse vídeo, a gente vai destrinchar toda essa escalada, da primeira fala do Cartman até o clímax insano no Hilton Aeroporto. Vamos falar das referências, das paródias políticas, da sátira social afiadíssima e, principalmente, da polêmica real que esse episódio gerou fora da ficção. Porque sim, não duvide, teve gente que levou isso longe demais até na vida real. Pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje a gente vai revisitar um dos episódios mais controversos e absurdamente geniais de South Park. A trama começa simples, quase banal. Tolkien termina a apresentação sobre o sistema solar. A turma bate palmas. A senhorita Garrison agradece. E então chama o próximo aluno, Eric Cartman. E é nesse momento que o episódio realmente começa. Ele vai até a frente da sala com aquele ar de que tem algo muito especial pra mostrar. E o título já entrega o que vem a seguir. Garotos sardentos, crianças ruivas, com pele clara e sardas. E o que vem depois não é um simples trabalho escolar, é praticamente uma tese. Ele começa mostrando fotos de crianças ruivas, como se fossem criaturas exóticas, narrando tudo com nojo, chamando aquilo de doença. E aí surge o termo que muda tudo, ferruginite, que, segundo ele, é uma condição genética que deixa a pessoa ruiva, sardenta e sem alma. E não para por aí. Ele diz que ruivos não podem ficar no sol e que são como vampiros. A classe reage com um misto de choque e curiosidade, porque é absurdo demais. Mas, ao mesmo tempo, ele fala com tanta convicção que parece quase um estudo científico. E essa é a genialidade da cena. Ele estrutura seu discurso como se fosse uma tese séria, usa imagens exageradas no projetor, faz pausas dramáticas, é pseudociência pura. Por terem a pele clara, os garotos sardentos devem evitar o sol, parecido com vampiros. E então entra o Kyle, que, revoltado, interrompe, dizendo que ele próprio tem cabelo vermelho e que, mesmo assim, consegue andar no sol. E é aí que o Cartman solta outra insanidade. O Kyle não é um ruivo de verdade. Ele é um Daywalker, que em português foi traduzido como Vampiro Diurno. Uma referência direta à trilogia de filmes Blade, Caçador de Vampiros, em que o protagonista é descrito justamente como meio vampiro, meio humano, e que pode andar sob a luz do sol, algo impossível para os vampiros tradicionais. E no slide do Cartman, até aparece a foto do próprio Kyle, com a legenda explicando a categoria. É uma referência muito boa e muito engraçada. Algumas pessoas têm cabelo ruivo, mas não têm pele clara e sardas. Elas são chamadas vampiros diurnos. Vampiros diurnos. O mais interessante aqui é que o Cartman não tá fazendo só piada. Ele usa a estrutura clássica de um discurso supremacista. Ele cria um outro, desumaniza esse grupo, inventa uma ameaça invisível e termina sugerindo que, se nada for feito, eles vão dominar tudo. E o pior é que ele já fez isso antes. No episódio A Paixão do Judeu, por exemplo, ele sai do cinema inflamado, após ter assistido o filme A Paixão de Cristo, e começa a organizar as pessoas da cidade contra os judeus, vestindo até um uniforme de um certo regime, fazendo discursos e praticamente tentando liderar uma perseguição religiosa. Já em Mistério do Número 2, ele transforma uma teoria conspiratória absurda sobre o 11 de setembro em uma histeria coletiva dentro da escola, com Kyle como alvo. Em Dança com Smurfs, ele usa os anúncios matinais da escola como palanque para espalhar medo e paranoia, criando um inimigo interno e manipulando a opinião pública infantil. E até em O Melhor Câncer de Mamas que já existiu, ele usa um trabalho escolar para humilhar a Wendy publicamente, distorcendo a narrativa a favor dele. Ou seja, isso é padrão Cartman. Ele pega uma estrutura formal,
trabalho escolar, anúncio, discurso público e transforma em propaganda pessoal. Ele entende intuitivamente como funciona a retórica do medo. Ele sabe que se repetir algo com convicção suficiente, mesmo que seja absurdo, alguém vai comprar a ideia. E é exatamente isso que está acontecendo ali, naquela sala de aula. A diferença é que, dessa vez, a piada vai crescer muito além do controle dele. Como os vampiros, o gênio dos ruivos é uma maldição. E se não agirmos para livrar a Terra dessa maldição, os ruivos envolverão nossas vidas na escuridão para sempre. Só que, diferente do resto da turma, Caio não deixa aquilo passar como só mais uma piada. Ele entende exatamente onde esse tipo de discurso pode chegar. Então, na mesma hora, ele decide que vai rebater o Cartman. Então, ele se une ao Sten e juntos vão até a casa da família Foley, que supostamente tem filhos ruivos. A porta abre e aparecem 3 crianças, completamente dentro do estereótipo que o Cartman descreveu. Cabelo vermelho, pele extremamente clara e sardas. Até aí tudo bem, só que eles olham pros pais e eles não são ruivos. Eles têm cabelo escuro e uma aparência normal dentro do padrão da série. E isso já cria aquele estranhamento imediato. Caio então começa a entrevista, todo sério, tentando provar que ruivos são apenas resultado de genética. O pai explica que o gene ruivo é recessivo, ou seja, pode estar escondido no DNA dos pais e ainda assim aparecer nos filhos. Ele até comenta que as chances eram de 1 em 4, e ironicamente, aconteceu 3 vezes. Só que enquanto ele fala que cada um deles é uma bênção, a expressão entrega outra coisa. Um sorriso forçado, o olhar meio vazio, como se estivesse tentando se convencer do que está dizendo. E o mais desconfortável é justamente isso. Mesmo defendendo os filhos, os pais deixam escapar pequenas falas que sugerem que, lá no fundo, eles compartilham do mesmo preconceito que o Cartman expôs na sua apresentação. E quando Kyle pergunta diretamente se é verdade que os ruivos não têm alma, o pai para e pensa sobre aquilo. E essa pausa antes da resposta é tudo. Mas não é verdade que não tenham alma? Não. Claro que tem. E então vem uma das falas mais engraçadas do episódio. Antes de fechar a porta, o pai aconselha que se eles não querem ter filhos ruivos, que casem com uma mulher asiática, porque asiáticos não carregam o gene recessivo. A piada parece absurda, mas ela também tem uma camada metalinguística interessante. Na época, o Trey Parker era casado com uma mulher japonesa, e o próprio comentário faz referência a esse relacionamento dele. Olha, meninos, se não quiserem ter filhos sadentos, casem com uma asiática. Asiáticas não têm o gene recessivo. Conheço um cara que vai casar com uma japonesa só por esse motivo. Já no dia seguinte, Caio apresenta seu trabalho. E, ao contrário do teatro do Cartman, ele vai pro lado técnico. Fala sobre melanina, explica que a cor do cabelo está relacionada a ela, mostra até um diagrama químico detalhado na lousa. É quase uma aula de biologia. Mas enquanto o Caio fala, o Cartman boceja. E assim que a apresentação termina, ele volta a plantar a semente. O Cartman lembra a turma que o Caio é um vampiro diurno, que ele é meio ruivo. E então, usa até um exemplo bíblico. Judas. É a tentativa clássica de associar um grupo a uma figura histórica negativa para reforçar estereótipos. Não importa se faz sentido. Não se enganem, garotos sardentos são do mal. Sabem quem era sardento? Judas. E o que Judas fez? Ele fez com que Jesus fosse morto. E o que fica claro nessa parte do episódio é que, mesmo quando a ciência tá certa, o preconceito continua vivo. Porque ele não nasce da lógica. Ele nasce do medo, da ignorância, da necessidade de ter um outro para culpar. E o mais cruel é perceber que até os próprios pais das crianças ruivas carregam esse desconforto internalizado. South Park aqui não tá só zoando os ruivos, tá mostrando como o preconceito pode ser tão estrutural que até quem é afetado por ele acaba o reproduzindo. E enquanto Kyle tenta resolver tudo na base do argumento, a escola começa a mudar. Aquilo que parecia só uma piada vira segregação. Os alunos começam a empurrar as crianças ruivas para comer no corredor, as excluem. O bullying se instala rápido, quase como se estivesse esperando só uma desculpa para existir. E é nesse momento que o Kyle percebe que não adianta discutir com o Cartman, ele precisa sentir na pele. É então que surge o plano. Numa daquelas decisões que só fazem sentido no universo de South Park, Kyle, Sten e Kenny invadem a casa do Cartman de madrugada. Eles entram no quarto, e Kyle, ainda claramente com raiva acumulada, pega um porrete para apagar o Cartman. Só que ele exagera, bate uma vez, 2, 3 e continua. O Sten precisa literalmente puxá-lo de cima do Cartman, porque a coisa já virou problema pessoal. Ele tá apagado! Caio, já chega! E com o alvo desacordado, começa a transformação. Descolorem a pele dele, pintam o cabelo de vermelho e usam rena para desenhar sardas. E quando o Cartman acorda na manhã seguinte, a cena é icônica. Antes de perceber o que aconteceu, ele atravessa o corredor cantando, até que se olha no espelho. E o surto é imediato. A Liane aparece, olha pra ele e também grita.
É puro caos, e também um espelho do discurso que ele mesmo criou. De repente, tudo aquilo que ele dizia sobre ruivos vira contra ele. Então, numa virada absurda, ele vai com a mãe até o hospital. Um médico o examina e dá o diagnóstico. Ele está sofrendo de ferruginite, basicamente a mesma doença inventada por ele no começo. E o melhor, ou o pior, é que o médico demonstra o mesmo preconceito que o Cartman espalhou. Ele diz que não há cura, que o filho dela será ruivo para sempre. E então, num dos momentos mais hilários do episódio, sugere que talvez a Liane devesse eutanasiá-lo. Mas precisa entender que não tem cura. Seu filho será ruivo pelo resto da vida. A senhora pode querer sacrificá-lo. E aí vem a parte que, teoricamente, deveria ser a moral da história. Cartman começa a pagar exatamente pelo que criou. No ponto de ônibus, ele aparece com um guarda-chuva aberto para se proteger do sol, porque agora ele acredita na própria mentira sobre ruivos serem vampiros. E até tenta agir como se nada tivesse mudado, como se fosse só uma pequena deficiência de pigmentação. Mas claro que ninguém compra, e até o Butters começa a rir. Enquanto isso, o Kyle observa tudo com aquela expectativa de que, agora, de uma vez por todas, o Cartman vai aprender a lição. E o golpe mais forte vem na cafeteria. Ele chega, senta entre o Clyde e o Tolkien, como sempre fez, e é imediatamente barrado. Eles dizem que ele é ruivo, e ruivos comem no corredor, simples assim. Ele até tenta argumentar, dizendo que ainda é o mesmo por dentro, mas não adianta. Sinto muito, mas se deixar um sargento entrar, os outros vão começar a vir. Se manda, sua anda. É aqui que o episódio mostra o efeito dominó de um discurso. Cartman criou a regra, as crianças adotaram, e agora a regra existe, independentemente dele. O preconceito faz parte do sistema, e quando um sistema de exclusão se estabelece, ele não precisa mais do criador para continuar funcionando. E nesse ponto, o Kyle já acha que venceu. A gente também acha que ele venceu. Mas se tem uma coisa que a psicologia da exclusão ensina, é que humilhação nem sempre gera aprendizado. Às vezes, ela gera extremismo. E é aqui que o episódio faz a curva mais perigosa. Porque, depois de sentir na pele o que é ser excluído, o Cartman não aprende. Ele simplesmente organiza uma reunião na biblioteca com os oprimidos, os seus, agora, iguais. E a forma como a cena começa já é genial. Ele em pé, diante de um grupo de crianças ruivas, falando com aquela entonação de um líder revolucionário. Ele então agradece a presença de todos e diz que está cansado da discriminação, que eles são tratados como inferiores, que médicos os chamam de geneticamente defeituosos. Mas a melhor parte desse discurso é quando ele tenta citar grandes ruivos da história e simplesmente trava. Até que alguém na plateia fala Ron Howard, e pronto, esse cara vira o único grande exemplo da raça ruiva. É tão específico que fica hilário. Isso, Ron Howard e... Ron Howard? Tudo bem, já foi citado, mas tá. Viram? Os sargentos fazem coisas incríveis. E assim nasce oficialmente o movimento separatista ruivo. E o slogan deles já surge no pátio da escola. Poder Ruivo. Uma paródia direta de Poder Branco, parodiando movimentos supremacistas reais. A encenação lembra exatamente esses grupos extremistas, com Cartman discursando como um pequeno ditador inflamado, usando retórica de pureza e extermínio que imita diretamente regimes totalitários. E então vem outro slogan, melhor vermelho que morto, uma adaptação de melhor morto que vermelho, frase famosa da Guerra Fria, usada contra o comunismo. South Park pega essas frases históricas carregadas de tensão política e simplesmente troca uma palavra. É simples, mas extremamente eficaz. Melhor ruivo que burro! Melhor ruivo que burro! Melhor ruivo que burro! Caras, enquanto eu editava, eu percebi que, por algum motivo, a dublagem BR trocou a palavra morto por burro, o que acaba estragando a piada. Mas no original ele realmente fala melhor vermelho que morto. E a coisa escala de verdade quando o movimento decide agir. Eles protestam contra a peça N, porque a atriz principal não é ruiva de verdade, ela tá usando maquiagem. E, numa cena completamente absurda, o grupo vai pra agressão. Cartman grita que fingir ser ruivo é a pior coisa que alguém pode fazer, e a ironia disso é deliciosa. Nesse ponto, o episódio já deixou de ser só sobre bullying e vira uma sátira clara sobre radicalização, sobre como grupos que começam pedindo igualdade podem, dependendo da liderança e do ressentimento acumulado, se transformar em algo igualmente opressor. Cartman usa o discurso de orgulho para alimentar ódio. Ele troca o papel de vítima pelo de ditador. E aí a coisa sai completamente do controle. Depois do protesto contra a N, Cartman convoca uma grande reunião dos ruivos no Sunset Room do Hilton Aeroporto. E a coisa muda. Não é mais só um grupo no pátio gritando um slogan. Agora parece uma convenção ideológica. Cartman entra no palco quase como um pastor evangélico, com braços abertos, inflamado. Ele pergunta como todos estão se sentindo. Pede um poder ruivo, e a plateia responde em coro.
é assustadoramente convincente. E o discurso fica cada vez mais extremo. Ele fala sobre como o mundo odeia os ruivos, como eles são a raça escolhida. E então solta a frase que resume a loucura inteira. A única forma de combater ódio é com mais ódio. E a plateia vibra. O tom ali já não é mais só militante, é abertamente totalitário. A estética lembra completamente os discursos de um certo regime alemão. Aquela retórica de pureza, de extermínio do outro. Os sardentos foram escolhidos, a raça escolhida, e temos que ver o resto do mundo como os ratos inferiores de pele escura que são. E então vem um plano final, eliminar todos os não ruivos. A partir daí, o episódio muda de gênero, literalmente. A narrativa deixa de ser só uma sátira social e começa a assumir uma atmosfera de filme de terror. Durante a noite, as crianças começam a ser sequestradas dentro das próprias casas. Clyde acorda com batidas na janela, e quando os pais entram no quarto, ele já desapareceu. Em outra casa, tem a menina ruiva cantarolando na porta antes das crianças entrarem em pânico, e o garoto que abre a cortina do banho e já tá cercado. Na rua, duas crianças caminham sozinhas, até que ruivos começam a surgir dos lados, convergindo em silêncio. A trilha vai ficando mais tensa, o ritmo desacelera, e aquela sensação de paranoia domina a cena. E o mais interessante é como a direção abraça completamente essa virada. A iluminação fica mais dramática, os enquadramentos mais fechados, e os ruivos passam a se mover quase como uma horda. Em vários momentos, a ameaça não vem de um personagem específico, mas do grupo. Eles aparecem juntos, cercando casas, avançando em massa, como uma presença inevitável. É quase coreografado. E tem essa sequência clássica em que um garoto abre o armário do banheiro, e quando fecha, lá estão eles. É o tipo de construção de susto que a gente já viu inúmeras vezes em filmes de terror. Só que aqui tudo é potencializado pelo absurdo da premissa. Afinal, estamos falando de crianças ruivas, organizadas como se fosse uma força apocalíptica. Sardentos! Não! E enquanto tudo isso acontece, Stan, Kyle e Kenny percebem que a coisa foi longe demais. Eles até tentam correr, escapar pelas ruas escuras, mas os ruivos surgem de todos os lados. O Kenny é arrastado pra longe numa cena rápida. Stan e Kyle então se refugiam num celeiro abandonado, trancam a porta com uma trava de madeira. Só que a porta se quebra e o celeiro é invadido. E quando eles acordam, o episódio já tá no clímax. Eles estão dentro do Sunset Room, no Hilton Aeroporto, e a imagem é surreal. O salão tá escuro, iluminado apenas pelo brilho vermelho de uma gigantesca poça de lava. E as crianças não ruivas estão todas presas em jaulas penduradas pelo teto e espalhadas pelo chão. Então Cartman surge, com um cajado na mão, discursando para os seguidores como se fosse um profeta. Ele fala sobre o dia do julgamento, sobre como aquilo que começa ali vai se espalhar pelo mundo. E os ruivos respondem em coro. Só que, no meio de tudo isso, o funcionário do hotel aparece de tempos em tempos, perguntando se eles precisam de mais café, mais buffet, e até perguntando se tá tudo certo com a lava. É um detalhe pequeno, mas genial e muito engraçado. Não, estamos bem, obrigado. Que tal lava? Tem lava suficiente? Sim, está tudo bem. Está bem. Obrigado por escolherem o Hilton Aeroporto. De nada, agora nos dias em paz. E então começa o extermínio. Kyle é escolhido primeiro, não só por não ser ruivo, mas por ser um vampiro diurno. O meio termo que, segundo Cartman, é ainda pior. Ele é arrastado até a beira da lava, e é aqui que tudo vira do avesso. Porque o Kyle pede pra falar algo no ouvido do Cartman, um último pedido. Então ele sussurra, e o Cartman congela. Kyle revela que ele não é ruivo de verdade, é apenas maquiagem. E se os seguidores descobrirem isso, ele vai pra lava também. E aí a mágica acontece. Em segundos, o Cartman muda o discurso. Ele joga o cajado fora e diz que teve uma epifania. Ele fala que os ruivos não podem ser iguais aos opressores, que todos devem viver em harmonia. É tão abrupto que até os próprios ruivos ficam confusos. Alguém até pergunta o que o Kyle disse, mas o Cartman desconversa. E pra selar a virada da trama, ele simplesmente começa a cantar. De mãos dadas viveremos juntos, sardentos ou não, somos todos iguais. Pretos ou brancos, marrons ou amarelos, não devemos nos matar porque isso não se faz. A música surge como um hino improvisado de união. Todos cantam, as jaulas são abertas. O genocídio simplesmente é cancelado com uma canção motivacional ridiculamente simples. E o Kyle olha pra ele e diz o que todo mundo tá pensando. E o Cartman só responde com um sorriso satisfeito. Você é um babaca manipulador, Cartman. É, mas não vou morrer. E é isso. Ele não aprende nada. Não há redenção. Não há crescimento moral. Só sobrevivência. O humor aqui vem da hipocrisia escancarada. Cartman não mudou por consciência. Mudou por autopreservação. E no fim das contas, ele sai por cima. De novo. E se a história terminasse aqui, já seria um dos episódios mais pesados da temporada. Só que Crianças Ruivas não ficou preso nas telas.
Algum tempo depois da exibição, começou a circular na internet um evento chamado Kick a Ginger Day, ou o Dia de Chutar um Ruivo. E o que começou só como uma brincadeira online, acabou virando algo real demais. Em 2008, estudantes no Canadá e nos Estados Unidos relataram agressões físicas contra crianças ruivas. E, em alguns casos, a polícia até chegou a classificar como crime de ódio. E aí a coisa ficou séria. Foi um momento em que a sátira ultrapassou a tela. E não parou por aí. Em 2010, um youtuber chamado Coppercap postou, revoltado, o vídeo Gingers do Have Souls, ou Ruivos Têm Alma, dizendo que o episódio tinha alimentado preconceito contra ruivos. O vídeo viralizou absurdamente, virou meme e praticamente um fenômeno da internet raiz. E, claro, South Park não perdeu a chance de satirizar. Na divulgação da 14ª temporada, a própria equipe parodiou o vídeo, colocando Cartman ruivo, repetindo as falas quase palavra por palavra. Foi metalinguagem no nível máximo. It really irritates me. South Park would say that red-haired people don't have souls, okay? Because we do have souls, alright? It really irritates me. People would say that red-haired people don't have souls. Because we do have souls, alright? Mas aí entra a pergunta inevitável. Até que ponto a sátira é responsável pelo que as pessoas fazem com ela? Trey Parker e Matt Stone comentaram que pesquisaram bastante antes de escrever o episódio, justamente para não criar algo completamente desconectado da realidade. A intenção era satirizar a lógica do preconceito, mostrar como ela é absurda quando aplicada a qualquer grupo. Só que, quando você exagera um absurdo, sempre existe o risco de alguém interpretar literalmente. E talvez essa seja a parte mais inquietante de Crianças Ruivas. O episódio queria rir do ódio irracional, mas fora da tela, teve gente que decidiu transformá-la em prática. E no fim das contas, esse continua sendo um daqueles episódios que envelhecem assustadoramente bem. Porque se você tira a camada da piada sobre o cabelo vermelho, o que sobra é algo bem mais universal. O episódio mostra como o preconceito nasce do medo do diferente, do que não se entende. Cartman inventa uma narrativa absurda, mas ela funciona porque é simples, emocional e fácil de repetir. E quando as pessoas começam a repetir, aquilo ganha força própria. Ao mesmo tempo, a série também mostra como movimentos radicais podem nascer do ressentimento. Cartman é humilhado, excluído, rejeitado, e a resposta dele não é reflexão, é radicalização. Ele troca o papel de vítima pelo de líder autoritário em questão de minutos. E isso, infelizmente, não fica só na ficção. E talvez o ponto mais fiel ao personagem seja esse. O Cartman nunca aprende, ele não evolui, não cresce, ele só se adapta para sobreviver, custe o que custar. Agora eu quero saber de você. A sátira foi longe demais ou foi exatamente no ponto certo? Me fala aí nos comentários. E se você gosta de análises profundas de South Park, já deixa o like e confere os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Dito isso, valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima.